pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui mais uma peça para o nosso canal. Dessa vez eu trouxe um blusão que eu fiz aqui com a manga 3/4, aquela manga que vai mais ou menos no cotovelo. Ela é uma peça mais longa, com fendas laterais, ela vai até a região do quadril. Você pode estar utilizando ela como túnica para compor um look do dia a dia, ou até mesmo utilizando como saída de praia. Eu escolhi esse padrão que é super simples e que eu já ensinei aqui no canal. É só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e conferir a videoaula que eu ensino a fazer esses pontos e dou orientações para que você possa usar ele em outras peças. Confira aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai utilizar. E se você quiser ver outros modelos de peça de moda aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela, ou as nossas playlists sugeridas que eu deixei na descrição desse vídeo. Não esqueça, pessoal, que eu estou aguardando vocês lá no meu Instagram. É só você me seguir lá, que eu estou lá com todos os meus trabalhos, @bia_jcferreira. Curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal. Dá essa forcinha pra gente, tá? É super importante você se inscrever e você curtir esse vídeo também, tá bom? Vamos começar, pessoal. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, pessoal, fazendo um motivo grande igual a esse aqui. E como é que a gente vai chegar nesse motivo? Com o auxílio de uma fita métrica, você vai tirar a medida da circunferência do quadril de quem vai utilizar a peça. Essa é a maneira mais indicada para a gente chegar no tamanho mais exato que a gente precisa. Porém, se você não tiver a possibilidade de tirar a medida diretamente de quem vai utilizar, você pode seguir essas medidas que eu estou dando aí na tabela que está aparecendo. Essas medidas aí são as medidas do quadril para o tamanho P, M, G e GG. São medidas padrões, tá, pessoal? E depois que você souber a medida que você vai utilizar, você vai dividir por 2. Independente de ser da tabela, ou independente de ser a medida que você encontrou na fita métrica, você vai dividir por 2, tá bom? Eu vou fazer essa peça para o meu manequim. E o meu manequim tem 96 centímetros de quadril. Então, eu vou dividir 96 por 2 e 96 dividido por 2, o resultado é 48. Então, 48 é a medida que eu preciso para iniciar a minha amostra, tá bom? Você vai iniciar a sua amostra com o resultado da divisão da medida da circunferência que você vai utilizar por 2. E o próximo passo agora, pessoal, é você fazer um cordão de correntes que alcance essa medida que você vai fazer, esse motivo. Só que esse cordão de correntes precisa ser trabalhado com múltiplos de 4. Ou seja, você vai fazer 4 correntes, mais 4 correntes, mais 4 correntes, mais 4 correntes, até você alcançar essa medida aí que você encontrou, tá bom? Eu vou fazer aqui apenas uma amostra do ponto, tá? Apenas uma amostra desse pontinho aqui, por isso tá bem pequenininho, ok? Depois que você fizer a quantidade de correntes que você precisa até alcançar a medida que você vai trabalhar, você vai adicionar esse total mais 2 correntes. 1, 2. Deixa eu tirar esse módulo aqui do fundo. Vamos pular as 4 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E na quinta corrente, você vai fazer um ponto alto. Vamos para a corrente seguinte e vamos fazer outro ponto alto. E essa primeira carreira vai ser só de pontos altos, tá? Você vai fazer um ponto alto para cada corrente da base. Vamos lá. Pronto, pessoal, terminei aqui a nossa primeira carreira só de pontos altos. Agora vamos para a segunda carreira, onde nós vamos iniciar com 3 correntes, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. E nós vamos fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto, totalizando assim 4 pontos altos no início da carreira. Depois desses 4 pontos altos, olhem só, nós vamos fazer um ponto alto em relevo que a gente vai pegar pela frente, olhem só. Vou laçar aqui o fio na agulha, vou vir aqui no próximo ponto, vou entrar antes do ponto com a agulha de frente para trás, vou passar por trás do ponto e vou voltar para frente. Vou laçar o fio e vou puxar. E aqui eu faço o ponto alto. Esse é um ponto alto em relevo pego pela frente, tá bom? Agora eu vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto normal. Mais uma vez eu vou fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Laço o fio na agulha, venho pro próximo ponto, entro antes do ponto, saio logo depois, laço o fio e puxo. Mais uma vez eu faço um ponto alto convencional aqui na parte de cima do ponto. E eu vou ficar repetindo isso aqui até eu chegar
faltando 4 pontos para encerrar a carreira, tá bom, pessoal? Sempre alternando. Agora, por exemplo, eu vou fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. E no ponto seguinte, um ponto alto convencional. Vamos lá até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, faltando aqui 4 pontos pra gente encerrar. Então, agora eu vou encerrar da mesma maneira que eu comecei, fazendo apenas 4 pontos altos, tá? 4 pontos altos convencionais, aqueles que a gente pega no topo do ponto de baixo. Olhem só, 1, 2, 3, 4. Pessoal, essa parte aqui do nosso trabalho, ela vai ser a frente da peça, tá? Onde os pontos em relevo são pegos pela frente. Vamos agora fazer 3 correntes para subir e vamos repetir ponto alto sobre ponto alto, tá? Olhem só, vamos iniciar a carreira novamente com 4 pontos altos sobre ponto alto. Nós chegamos agora no primeiro ponto alto em relevo que na carreira anterior nós fizemos pela frente. A gente quer que todos os pontos altos em relevo fiquem voltados para a mesma direção. Só que como agora eu estou trabalhando do lado avesso, se eu for fazer um ponto alto em relevo pego pela frente do jeito que eu fiz na carreira anterior, ele vai ficar diferente, os dois não vão ficar na mesma direção. Então, para que fique igual, eu vou ter que fazer um ponto alto em relevo pego por trás. Vou laçar o fio, venho aqui no pontinho em relevo que fica um pouquinho mais baixo, tá? Quando a gente olha pelo lado avesso, vou entrar aqui de trás para frente, antes do ponto, vou passar aqui na frente do ponto e vou voltar para trás. Aqui eu laço o fio e puxo. Esse aqui é o ponto alto em relevo pego por trás. Onde é ponto alto, a gente faz novamente ponto alto. E onde é ponto alto em relevo, pego pela frente, a gente faz um ponto alto em relevo pego por trás. Só isso, tá, pessoal? Onde é ponto alto, você faz ponto alto. E onde é ponto alto em relevo pego pela frente, você faz um ponto alto em relevo pego por trás. E você vai fazer isso até o final da carreira, onde quando chegar nos últimos 4 pontos altos, você encerra da mesma maneira que a gente começou, fazendo um ponto alto para cada ponto, tá bom? Aí a sua barrinha vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o lado avesso da nossa peça e aqui o lado direito da nossa barrinha, tá bom? Aqui você observa que os pontos altos em relevo ficaram todos voltados para frente. Agora a gente vai começar a trabalhar o padrão da nossa peça, tá? O ponto principal, que é esse pontinho aqui vazado que forma as estrelinhas, tá bom? Vamos fazer primeiramente 4 correntes para subir. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e ao primeiro ponto alto duplo de 4 que a gente precisa para iniciar essa carreira. Então, eu vou para o ponto alto seguinte e vou fazer o segundo ponto alto duplo. No ponto alto seguinte, o terceiro ponto alto duplo. E no ponto alto seguinte, o quarto ponto alto duplo. Pronto. E a gente vai sempre iniciar as carreiras com esses 4 pontos altos duplos, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês observem que o padrão que forma as estrelinhas são, na verdade, X. É como se fosse uma espécie de X, olhem só. E são esses X que nós iremos fazer. A gente vai fazer agora o primeiro X. Eu vou aqui laçar o fio na agulha por 2 vezes, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. Vou entrar aqui no primeiro ponto, vou laçar aqui novamente e vou puxar. Aqui eu tenho 4 laçadas na agulha. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Vou laçar mais uma vez e essa quinta laçada eu vou passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Eu fiz aqui a primeira perninha do X, tá? Agora eu vou fazer a segunda perninha do X. Vou laçar o fio. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto eu entro com a agulha, laço novamente e puxo. Laço o fio de novo e passo com ele por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Aqui eu fiz a segunda perninha. E agora eu vou fechando de 2 em 2, tá? Vou laçar, vou passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha, vou laçar, vou passar por dentro das 2 mais próximas da agulha, vou laçar e vou passar por dentro das 2 restantes até eu ficar com apenas uma laçada na agulha. Mas o nosso X ainda não está pronto. Para encerrar o nosso X, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto alto bem na união das 2 perninhas.
Olhem só, eu vou entrar aqui com a agulha de cima para baixo. Olhem só, e é nesse lugar aqui que eu vou fazer o ponto alto. E encerro assim o primeiro X. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou dar aqui as duas laçadinhas, porque agora eu vou iniciar o segundo X, tá bom? Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo eu vou fazer a primeira perninha. Eu entro com a agulha na base, laço, puxo. Laço mais uma vez, passo por dentro das duas laçadas mais próximas da ponta da agulha, fazendo a primeira perninha. Laço de novo, pulo o primeiro ponto da base, no segundo ponto eu entro, laço, puxo, laço mais uma vez e puxo por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, fazendo a segunda perninha. Laço de novo e agora eu começo a fechar de dois em dois, olhem só. Fechei dois, laço, fechei dois, laço, fechei dois. Sobrou um. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto bem na união das duas perninhas. E aqui a gente tem o nosso segundo X. Simples assim, pessoal, muito simples esse motivo, que fica bem bonitinho. Então, vamos lá, vou repetir mais uma vez. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu entro com a agulha, laço, puxo, faço a primeira perninha. Laço mais uma vez, pulo o primeiro ponto e no segundo eu faço a segunda perninha. Aí eu vou laçando de dois em dois até eu chegar apenas em uma alça na agulha. Faço uma correntinha e faço um ponto alto na união das duas perninhas. Simples assim, tá, pessoal? Eu vou fazer mais uma vez um pouco mais rápido. A gente sempre faz a correntinha de separação de um X e outro, sempre inicia um X com duas laçadas, sempre pula o primeiro ponto da base e no segundo a gente faz a primeira perninha, puxando aqui a quinta laçada por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Fez a primeira perninha, laça de novo e vai fazer logo a segunda perninha, pulando o primeiro ponto e no segundo a gente entra. Agora a gente pega novamente a sexta laçada e passa por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. E agora é só ir fechando, tá? Laça, fecha duas, laça, fecha duas, laça, fecha duas, ficando aqui apenas uma. E aí você conclui o X, uma correntinha e um ponto alto na união das duas perninhas, tá? E você vai fazer isso até você chegar nos 4 últimos pontos da base. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Como você pode ver aqui, restou 4 pontos altos na base. E agora eu vou fazer sobre esses 4 pontos altos, 4 pontos altos duplos. Eu fiz o primeiro, tô aqui terminando o segundo, já estou indo pro terceiro. E agora eu finalizo a carreira fazendo o 4º ponto alto duplo. Essa carreira aqui, pessoal, eu vou chamar de carreira A, tá bom? O nosso padrão é só uma repetição de X o tempo inteiro. Só uma repetição de X. Mas há diferença no início das carreiras, tá bom? Para que ele fique na posição correta. Vamos aqui fazer 4 correntes para subir. 1, 2, 3, 4. Vamos virar o trabalho. E se essa carreira eu chamei de carreira A, essa aqui eu vou chamar de carreira B. A carreira que eu vou fazer agora, eu vou chamar de carreira B. Vamos fazer aqui um ponto alto duplo para cada um desses 4 pontos altos duplos que eu iniciei a carreira de baixo, a carreira A. Aqui eu já tenho as 4 correntes. Vou fazer aqui no ponto alto duplo seguinte, o segundo ponto alto duplo. No ponto alto duplo seguinte, o terceiro ponto alto duplo. No ponto alto duplo seguinte, o 4º ponto alto duplo. Como eu disse, a gente vai sempre repetir esses 4 pontos altos duplos, tá? Sempre. Só que na carreira B, a gente também faz o 5º ponto alto duplo. Eu venho aqui sobre a primeira perninha do primeiro X e vou fazer, aliás, eu chamo aqui de perninha, vou chamar aqui de bracinho, tá bom? Perninha embaixo, bracinho em cima. Então, eu venho aqui no primeiro bracinho do primeiro X da carreira de baixo e faço mais um ponto alto duplo, tá? É o 5º ponto alto duplo da carreira B. Vou fazer uma correntinha e vou fazer agora o primeiro X da carreira B. Laço a agulha no fio 2 vezes e venho no segundo bracinho do primeiro X de baixo.
Entro aqui, laço e faço aqui a primeira perninha. Agora eu vou fazer a segunda perninha no primeiro bracinho do segundo X de baixo. Olha só, eu venho no primeiro bracinho, sempre nos pontos altos, no bracinho, tá? Eu não vou pegar em momento algum essas correntes de separação. Vou fazer aqui a segunda perninha e eu vou fechando até eu chegar em apenas uma laçada na agulha. Aqui eu concluo os X, uma correntinha e um ponto alto no topo do X. Olhem só, fiz aqui o primeiro X da carreira. Uma correntinha, como sempre a gente tem um X, uma correntinha separando o X do outro. E agora eu vou fazer o segundo X, duas laçadas. Venho aqui no segundo braço do X de baixo e faço a primeira perninha. No primeiro braço do X seguinte, eu faço a segunda perninha e vou fechando até eu chegar em uma só alça na agulha. Agora é só a gente concluir o X, uma correntinha e um ponto alto na união das duas perninhas. Pronto, pessoal. Olhem só como tá. E a gente vai seguir fazendo isso até a gente chegar nos últimos pontos da carreira, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só, fiz aqui o último X e agora a gente encerra a carreira da mesma maneira que a gente começou. Você deve lembrar que nós começamos com 5 pontos altos duplos e uma correntinha antes da gente fazer o primeiro X. Então, já que a gente já fez o último X, a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer o primeiro ponto alto duplo de 5, já que nessa carreira a gente inicia com 5, então a gente também termina com 5. A gente vai fazer o primeiro ponto alto duplo sobre o segundo bracinho do X de baixo. Olhem só. Agora a gente completa com os 4 pontos altos duplos restantes. Tá bem bom, pessoal? Então, eu vou fazer esses pontos altos duplos e vou subir a próxima carreira já fazendo os 4 pontos altos duplos para iniciar a carreira seguinte. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui os 4 primeiro ponto alto duplo. Pessoal, agora a gente vai fazer novamente a carreira A. O nosso padrão é feito pela repetição da carreira A, carreira B, carreira A, carreira B. Eu já mostrei para vocês como faz a carreira B sobre a carreira A e agora eu vou mostrar para vocês como faz a carreira A sobre a carreira B, para não restar dúvidas, tá? A carreira A, a gente começa com os 4 pontos altos, certo? Tá? E agora a gente vai fazer a primeira perninha. Observe, a gente fez os 4 pontos altos e a gente vai direto fazer a primeira perninha, da mesma maneira que a gente fez aqui a primeira carreira A. Vou dar aqui 2 laçadas na agulha, venho no primeiro ponto da base, olha só, o primeiro ponto da base. Observe que o primeiro ponto da base é o 5º ponto alto duplo da carreira B. Entro aqui com a agulha, laço, fio e puxo, e faço a primeira perninha. Vou vir aqui para o primeiro bracinho do primeiro X da carreira de baixo e no primeiro bracinho eu vou fazer a segunda perninha. E vou fechando até chegar a uma alça apenas na agulha. E agora é só concluir o X. Pronto, fiz aqui o primeiro X. Vou fazer a correntinha de separação, sempre uma correntinha de separação entre um X e outro. E vou fazer agora o segundo X. Venho aqui no segundo bracinho do primeiro X e faço aqui a primeira perninha. Vou no primeiro bracinho do X seguinte e faço a segunda perninha e vou fechando aqui até restar uma laçada na agulha. Faço uma correntinha e faço aqui o ponto alto para concluir o X. Simples assim, pessoal. Como eu disse, a única diferença entre uma carreira e outra é o início. O início é super importante que você não erre para que você consiga colocar o X nos lugares corretos, tá bom? Então agora a gente vai concluir essa carreira para eu mostrar para vocês a finalização da carreira A sobre a carreira B. Tô chegando aqui próximo do fim da carreira, pessoal, e olhem só uma dica que eu tô dando aqui para vocês. Para você entender se você tem que fazer mais um X ou não, é só você acompanhar a carreira semelhante à que você está fazendo. Eu estou fazendo a carreira A, então eu vou acompanhar aqui, essa carreira que é a carreira A. Observe que aqui tem mais um X, então eu preciso fazer um X na mesma direção. Assim como todos os X das carreiras A estão na mesma direção, tá bom? Então, eu fiz aqui uma correntinha, vou fazer aqui a perninha
a primeira perninha no segundo braço do X de baixo e fiz a segunda perninha no primeiro ponto alto duplo da carreira de baixo, olha só. E vou fechando. Agora eu encerro a carreira fazendo os 4 pontos altos duplos. Observe que aqui eu fiz o último X, dessa vez eu não faço corrente de separação e vou direto fazer os últimos 4 pontos altos duplos da carreira. E como eu falei, agora é só repetir. Carreira A sobre carreira B sobre carreira A sobre carreira B sobre carreira A. E aí, pessoal, vocês vão ficar repetindo essa carreira A e B, até você chegar no motivo similar a esse aqui. Que motivo é esse? Esse motivo, pessoal, é a divisão entre frente e costas que marca a altura da nossa fenda. Como você pode ver nas nossas fotos, a nossa peça tem fenda dos dois lados, tá? Aquela aberturinha. Eu trabalhei essa fenda por 18 centímetros, tá? 18 centímetros de fenda. Mas se você quiser maior, você continua fazendo. Se você não quiser uma fenda tão grande na sua peça, você pode fazer menos carreiras, tá? É você que vai definir o tamanho da sua fenda. Mas tem uma coisa muito importante. Pare a sua peça em uma carreira A, ok? Repetindo, faça quantas carreiras você quiser até você atingir o tamanho que você quer para sua fenda, mas termine o seu primeiro motivo na carreira A, tá bom? Como você pode ver, isso aqui é a carreira A do nosso trabalho. Aí depois que você chegou nesse motivo, o que você vai fazer? Você arremata o fio, tudo bonitinho, e você vai fazer o segundo motivo, iniciando com a mesma quantidade de correntes que você fez nesses aqui, tá bom? Nesse aqui, tá? A mesma quantidade de correntes iniciais, para que fiquem com a mesma largura. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que esse segundo motivo vai ter uma carreira a mais, tá bom? Ele vai encerrar na carreira B. Ele vai ter uma carreira a mais, independente de quantas carreiras você fez na carreira A. Se você fez 10 carreiras na A, você faça 11 na B. Se você fez 5 na A, faça 6 na B, ok? Então aqui eu tenho o primeiro motivo já arrematado e observe o seguinte, ele está com o lado de uso, o lado direito para cima. Olhem só aqui os relevos, que a gente vai se orientar por eles. Então aqui ele está do nosso lado de uso para cima e aqui eu tenho o nosso segundo motivo com uma carreira a menos. Ele continua com o fio, nesse caso eu não arrematei porque eu vou continuar dele e eu também vou colocar ele com o lado de uso para cima, olhem só. O lado de uso para cima também. E o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai unir os dois motivos. Eu vou fazer deste lado aqui, do lado do primeiro motivo, a carreira que eu fiz a mais nesse aqui. Esse aqui ele tem uma carreira a mais, mas eu vou unir fazendo a carreira que falta nesse aqui, tá bom? Então, eu tô aqui no último ponto alto duplo desse segundo motivo e eu vou direto fazer um ponto alto duplo no primeiro ponto alto duplo do motivo seguinte. Então eu venho aqui bem no topo do primeiro ponto alto duplo e faço mais um ponto alto duplo. Olha só. E aqui aquela mesma história, tá? A gente começa com 4 pontos altos duplos. E aí a gente segue. Nesse caso aqui, agora a gente vai fazer a carreira B. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos duplos, vou fazer o quinto. E aqui eu vou dar continuidade. Já prendi aqui o nosso motivo de um lado. Vou chegar aqui no final para eu mostrar para vocês como é que a gente vai prender do outro, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no último ponto alto duplo do primeiro motivo. Aqui você vê a união do segundo no primeiro. E agora eu vou fechar do outro lado, de forma circular, tá? Observe aqui, pra gente não prender errado, observe aqui que eles estão com a parte de uso, a parte direita pra cima. Então, eu vou vir por trás, tá bom? Olhem só, por trás, pra poder fechar de forma circular. Eu venho aqui na quarta corrente, contando de baixo para cima, e vou fechar com um ponto baixíssimo. A partir de agora, a gente trabalha a nossa peça de forma circular, pessoal. Olhem só, ela está fechada.
Vou subir aqui fazendo 4 correntes, 3, 4. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto. Duplo, tá? Ponto alto duplo, tá, pessoal? Desculpa. Ponto alto duplo. Então, aqui são 4 pontos altos duplos iniciais. A carreira anterior a gente fez... Deixa eu refazer isso aqui que eu peguei errado. A carreira anterior a gente fez a carreira B, então nesse momento a gente volta a fazer a carreira A. Então, quer dizer o seguinte, que depois dos 4 primeiros pontos altos duplos, sem corrente de separação, a gente já faz o primeiro X. E assim você vai seguir até você chegar lá na segunda união, tá bom, pessoal? Aí a gente volta. Tô chegando aqui, pessoal, bem na união dos dois motivos. Como eu estou trabalhando aqui a carreira A, então eu vou fazer mais de um X, porque na carreira A só fica 4 pontos altos duplos no final de cada motivo, tá? Então aqui eu tô fazendo o último X e agora sem separação eu faço os 4 pontos altos duplos restantes, tá bom? Aqui a gente vai precisar fazer um detalhezinho bem importante. Tô fazendo aqui os 4 pontos altos duplos referentes à carreira A. Aliás, esses 4 pontos altos duplos, na verdade, eles estão em todas as carreiras. É sempre 4 pontos altos duplos. E agora o que eu vou fazer? Antes de eu passar para o outro motivo, eu vou fazer mais um ponto alto duplo, pegando aqui o espaço, olha só. É como se eu estivesse colocando mais um ponto no trabalho, tá bom? Agora sim, eu passo para o outro lado e começo a fazer os 4 pontos altos duplos do motivo seguinte. Aqui eu fiz 1, 2, 3, aliás, deixa eu repetir esse terceiro aqui que ficou estranho, 3, 4. E agora a gente faz o X, tá bom? A gente inicia o processo do X e você vai fazer isso aqui até você chegar no final da carreira. Quando a gente estiver chegando no final da carreira, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, olhem só, já a ponto de fechar a carreira, fiz os 4 pontos altos duplos, mas assim como eu fiz do outro lado, desse lado eu também vou incluir mais um ponto alto duplo, olhem só. Agora sim, eu vou fechar na quarta corrente, contando de baixo para cima. A partir de agora, a gente já não vai mais trabalhar esses pontos altos duplos seguidos que formaram a nossa barrinha, tá bom, pessoal? A partir de agora, a gente vai trabalhar de forma circular apenas com o X. E o primeiro X, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos passar aqui pro outro ponto alto duplo com um ponto baixíssimo. E vamos novamente pro próximo ponto alto duplo com outro ponto baixíssimo. Olhem só, eu passei pro terceiro ponto alto duplo dos 4 que inicia o motivo seguinte, tá? E a partir desse terceiro ponto alto duplo é que eu vou subir. Vou fazer 2 correntes, essas 2 correntes é a primeira perninha do nosso primeiro X, e aqui eu vou pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, que é o primeiro bracinho do X de baixo, eu vou fazer a segunda perninha. Olhem só, tá aqui a segunda perninha, um ponto alto, eu fiz o ponto alto todinho. Vou fazer 2 correntes para subir, que equivale ao primeiro bracinho desse X. Vou fazer uma correntinha, que é uma correntinha de separação, que separa um bracinho do outro. E eu venho aqui, junto à união das 2 perninhas, fazer o segundo bracinho e terminando assim o nosso primeiro X. Olhem só como vai ficar o primeiro X. Agora eu faço uma correntinha, vou para o segundo bracinho do X de baixo e começo a fazer as perninhas do X seguinte, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer isso aqui até eu chegar na outra união, na outra barra aqui. E eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai passar por aqui para não restar dúvida, tá bom? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, chegamos aqui na união dos 2 motivos e o que eu vou fazer agora é passar com o X por cima da barrinha. Fiz aqui uma correntinha, vou aqui pro segundo bracinho do X de baixo fazer mais um X, olhem só. Observe que eu pulei aqui o primeiro ponto da base, tá? Fiz uma correntinha, vou pular o primeiro ponto, no segundo eu faço a perninha, pulo o primeiro ponto, no segundo faço a outra perninha e vou fechando. Uma correntinha. Aí, novamente, eu pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço uma perninha,
pulo o primeiro ponto, no segundo, que já é o bracinho do X, eu faço a segunda perninha e faço mais um X. E assim eu continuo até eu fechar a carreira, tá, pessoal? Dessa mesma forma. Então, a gente vai fazendo isso aqui até a gente fechar a carreira. Vamos lá. Para que a gente possa voltar e dar mais algumas explicações para vocês. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção como a gente vai encerrar a carreira e como a gente vai começar a próxima, porque eu só vou mostrar dessa vez, tá? E vocês vão continuar fazendo o trabalho sozinhos. Então, fiz aqui o último X, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no bracinho, na segunda corrente, contando de baixo para cima, e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Para começar a próxima carreira, você vem aqui na correntinha que separa um bracinho do outro e faz um ponto baixíssimo. E vai para o segundo bracinho e faz outro ponto baixíssimo. E aqui do segundo bracinho é que você vai subir fazendo o novo X, o primeiro X da próxima carreira. E você vai fazer isso em todas as carreiras, tá bom, pessoal? Todas. Duas correntes, vai para o bracinho do X seguinte e faz mais uma perninha, duas correntes para fazer um bracinho, mais uma corrente de separação e mais um ponto alto na união das duas perninhas para fazer aqui o segundo bracinho. Olhem só. E assim a gente vai dar continuidade, tá? Até a gente fechar a carreira da mesma maneira que a gente fechou essa e subir, a próxima carreira exatamente como a gente fechou essa aqui. E subir a próxima carreira exatamente como a gente subiu essa que a gente começou agora, tá bom, pessoal? E vocês vão continuar trabalhando de forma circular até vocês atingirem a altura que vocês acham que é suficiente para vocês abrirem a cava do braço, tá bom, pessoal? Quando vocês acharem que vocês já atingiram o comprimento que vocês acham legal da peça, aí a gente volta para abrir as cavas do braço, ok? Vou adiantar aqui o meu e volto já. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o meu trabalho, já mais avançado. Aqui você observa as duas fendas que eu fiz. E você pode ver que eu já trabalhei bastante de forma circular sobre as fendas. Aqui, medindo a partir do fechamento aqui da fenda até a última carreira que eu fiz, eu tenho mais ou menos 30 centímetros trabalhados. Lembrando que esses 30 centímetros foram medidos com a peça em repouso, tá? Sobre a mesa, porque quando a gente põe no corpo, ela alonga um pouquinho. E lembrando que ela é só uma referência, que é para você saber o quanto que eu trabalhei para que a minha peça chegasse do tamanho que chegou, como vocês viram aí nas fotos do manequim. Mas vocês vão trabalhar o tanto que vocês quiserem, tá? Vocês vão experimentando a peça e vão fazer carreira por carreira até você chegar na medida que você acha que é o suficiente pro tamanho que você quer. Porque você pode querer uma peça mais longa, que você pode querer uma peça mais comprida. Então, você faz até você achar que tá na hora de abrir as cavas. Aí, você arremata o fio. Mas antes de você arrematar o fio, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Essa dica, uma sugestão, na verdade, é para que você consiga acompanhar minha videoaula com mais facilidade, fazendo exatamente o que eu tô fazendo, tá bom, pessoal? E é muito simples. A minha dica é que você faça um total, independente do tamanho que você queira a sua peça, independente do tamanho que você queira a sua peça, que você faça um total de carreiras que seja pá, tá bom? Mas vocês vão fazer contando a partir daqui, para facilitar para vocês, a partir dessa carreira que a gente trabalha de forma circular, fazendo só o X, tá bom? A partir dessa carreira que você faz, trabalha de forma circular, fazendo só o X, aí você vai contando e vai parar no momento em que você achar que tá na hora de abrir as cavas, porém você deixa um total de número par. Por exemplo, aqui eu tenho 14 carreiras. Se de repente você chegou na medida que você quer e você tem, por exemplo, 17 carreiras, então você pode desmanchar para poder ficar com 16 ou aumentar mais uma para poder ficar com 18. Mas o importante é que você fica com um total de carreiras par. Tá bom, pessoal? E como eu já disse, isso é apenas para que você consiga me acompanhar com mais facilidade, tá bom? Para que a sua carreira trabalhada seja exatamente igual à minha. Então, agora, a gente vai fazer as cavas do braço. É importante que você arremate o fio. O que vocês vão fazer aqui? Eu vou abrir aqui uma das fendas, vou aproximar a câmera para você ver melhor.
você deve lembrar que quando nós fizemos essa carreirinha aqui, só pontos altos duplos sobre a união dos dois motivos, a gente fez um ponto alto duplo a mais que passou por baixo da união, entendeu? Ela não está sobre nenhum ponto alto duplo de base, ela está simplesmente passando por baixo da união dos dois motivos. O que você vai fazer? Você vai vir nesse ponto alto duplo, deixa eu me aproximar mais ainda. Olha só, nesse ponto alto duplo aqui que a gente fez a mais, e você vai seguir a direção dele para cima até você chegar lá na última carreira que você fez. Aqui você observa que sobre ele a gente tem um X, sobre o X a gente tem um espaço, sobre o espaço a gente tem outro X, sobre o X a gente tem outro espaço. E assim você vai acompanhando até você chegar lá em cima, tá? Olhem só, aqui no X, no espaço, no X, cheguei aqui no espaço. Esse espaço ele está na mesma direção da fenda. Pessoal, cuidado para você não seguir um caminho errado, tá? Então, agora você vai pegar o marcador e vai colocar nesse espaço. Agora, a gente vai para o outro lado e vai fazer exatamente a mesma coisa. Você abre a outra fenda e vai acompanhando a direção do ponto que você colocou a mais. Aqui está o pontinho que eu coloquei a mais. E aqui eu vou acompanhar a direção que ele está para que eu coloque o marcador bem no topo, tá? Olhem só o espaço. Se você fez uma quantidade par de carreiras, você vai dar no espaço. Se você fez uma quantidade ímpar de carreira, você vai dar no X. Por isso que eu peço que você faça uma quantidade par, para que você pare no espaço igual a mim e a gente consiga seguir de forma certinho. Não que se você tiver parado no X vai dar errado, mas aí a construção da cava vai ser um pouquinho diferente. Então, para que você consiga me acompanhar certinho, faça uma quantidade par, tá bom? Lembrando, uma quantidade par contando desde essa primeira carreira em que a gente trabalha de forma circular apenas com o X. Então, agora a gente vai em qualquer um dos marcadores e vai prender o fio novamente na peça. Então, pessoal, aqui eu venho onde está o nosso primeiro marcador e você observa que o marcador está no espaço. De um lado do espaço eu tenho X e do outro lado eu tenho outro X. Eu vou colocar o fio, olhem só, no primeiro X que vem depois do marcador, o primeiro X, e vou prender o fio no segundo bracinho desse X, olhem só. No segundo bracinho do X eu vou prender esse fio. Vou dar aqui os dois nozinhos. 1, 2, vou dar o 3 para ficar mais forte, depois a gente corta essa pontinha. E a partir daqui eu vou voltar a fazer o X, vou fazer aqui 2 correntezinhas, vou pro bracinho do X seguinte, fazer a segunda perninha, vou fazer aqui 3 correntes e vou fazer um ponto alto bem na união das duas perninhas, tá bom? E eu vou dar continuidade até a gente chegar lá no outro marcador. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Observe que eu tô chegando aqui no marcador. Eu vou fazer mais um X e observe que a segunda perninha desse X, ele vai ficar sobre o primeiro bracinho do último X que a gente tem antes do marcador. Olhem só, o último X que a gente tem antes do marcador. Só para você entender até onde você vai fazer o X. E a partir daqui, você vai voltar, tá bom? A partir daqui a gente volta a trabalhar de ida e volta. Vamos fazer aqui 4 correntes para subir, que equivale a um ponto alto duplo, e mais uma correntinha de separação. Ou seja, você vai iniciar a carreira com um total de 5 correntes. Vamos virar o trabalho. E aqui, sobre o segundo bracinho do primeiro X de baixo, a gente começa a fazer o X novamente, do jeito que você já conhece, tá? E você vai fazendo esse X até você chegar no final da carreira, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, pessoal, vou fazer aqui o último X. Observe que a segunda perninha desse último X fica sobre o primeiro bracinho do último X da base. Olhem só.
Você observa que ainda sobrou o segundo bracinho aqui desocupado do X de baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto alto duplo sobre esse bracinho. Você vai pular a primeira correntinha e na segunda correntinha você faz o ponto alto duplo, encerrando a carreira da mesma maneira que você começou. Você observa aqui, pessoal, que a primeira carreira que você fez, você iniciou com um X completo. A segunda carreira você iniciou com um ponto alto duplo e uma correntinha. O que você vai fazer de agora em diante é alternar essas duas carreiras. A terceira carreira você também vai iniciar com X. A segunda carreira você volta a iniciar com um ponto alto duplo, né, com as 5 correntes, do jeito que a gente iniciou essa aqui, e assim vai. Sempre começando e iniciando a carreira da mesma maneira que a gente fez nessas duas, de forma alternada, tá bom, pessoal? Vou só mostrar aqui como é que a gente vai repetir essa primeira carreira sobre a segunda para não restar dúvidas. Então, você vai fazer 2 correntes, vai virar o trabalho, sobre aqui o primeiro bracinho do primeiro X da base, você vai fazer a segunda perninha, 3 correntes, um ponto alto bem na união das duas perninhas, e assim você termina o primeiro X, e aí você faz a correntinha e você segue fazendo aqui o X até o final da carreira, tá, pessoal? Aí é só você ver como você fez as duas primeiras carreiras e ir repetindo de forma alternada. Eu vou avançar aqui e eu volto já para falar para vocês um pouquinho das medidas, de o quanto vocês irão trabalhar esse detalhe, tá bom? Vamos lá, vamos avançar o trabalho. Bem, pessoal, olhem só meu trabalho mais avançado. Como vocês sabem, a partir de agora a gente voltou a dividir o nosso trabalho em dois. Voltamos a trabalhar frente e costas separados. Nesse momento eu estou trabalhando a frente, digamos assim, já que frente e costas serão do mesmo jeito, mas nesse momento eu estou trabalhando a frente e eu estou trabalhando, pessoal, a altura da cava, tá? Essa abertura aqui representa a altura da cava, onde vai ficar o nosso braço. Eu ainda não alcancei o tamanho que eu preciso, mas é justamente isso que eu vou explicar agora para vocês. Vocês vão trabalhar de ida e volta de uma cava a outra, do jeito que eu fiz aqui, até faltar 4 centímetros para você atingir mais ou menos 4 centímetros, tá, pessoal? Não precisa ser exatamente 4 centímetros. Nem sempre é possível a gente marcar certinho na medida que a gente precisa. Então, mais ou menos 4 centímetros para você alcançar a medida ideal da sua cava. Vou repetir. Você vai trabalhar de ida e volta, de uma cava para outra, do jeito que eu fiz aqui, até faltar, em média, 4 centímetros para você alcançar a medida ideal para sua cava. Bia, e qual é a medida ideal para minha cava? Como eu vou saber disso? Pessoal, na tabela que está aparecendo na sua tela, eu coloquei as medidas padrões de altura de cava para o tamanho P, M, G e GG. Mas essas medidas são medidas padrões, tá, pessoal? Como o corpo da gente não segue um padrão, então o ideal, se for possível, é que você meça diretamente no corpo de quem vai utilizar, tá bom? Então você pode se basear por uma roupa que a pessoa que vai usar a peça goste, que acha que tá legal a altura da cava e fazer por ela, tá? Ou se não for possível, você segue aí a medida padrão da cava. Então, eu vou pegar aqui uma fita métrica, vou colocar aqui na primeira carreira que eu fiz, trabalhando apenas a parte da frente novamente. Vou aproximar aqui para vocês verem. Olha só, o meu caso aqui tá dando mais ou menos 16 centímetros. E a minha medida que eu preciso trabalhar, a minha medida de cava é 20 centímetros, olha só, 20 centímetros. E eu já trabalhei mais ou menos 16 centímetros, eu trabalhei 15 centímetros e meio. Ou seja, 15 centímetros e meio mais 4 centímetros vai dar 19 centímetros e meio, tá bom? Ou seja, eu já estou nos 4 centímetros antes do que eu preciso para minha altura de cava. Eu preciso 20 centímetros de cava, então eu tenho que trabalhar de ida e volta de uma cava para outra até mais ou menos 16 centímetros. E eu já estou aqui no mais ou menos 16 centímetros, tá bom, pessoal? Então eu já cheguei na minha medida. E é isso que você vai fazer. Você vai trabalhar de ida e volta. Quando faltar 4 centímetros para você alcançar a medida de cava que você precisa, aí você vai parar, tá bom? Quando você parar, a gente vai começar a fazer as duas alcinhas separadamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se você ainda não fez essa parte, dá uma pausinha aí no vídeo, faça essa etapa e volta pra gente continuar. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer o fechamento do ombro.
Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, tem as medidas para o tamanho P, M, G, GG. A minha sugestão tá de medida que vocês irão fechar aqui o ombro, tá bom? Então, vocês vão pegar uma fita métrica e vão medir desde o início da carreira até onde vocês acreditam que vocês devem fechar. Uma sugestão que eu dou para que vocês acompanhem o meu trabalho do jeito que eu estou fazendo, sem problemas, é que você marque um X, tá? De repente, se a medida que é indicada para você fique entre um X e outro, você decide qual dos dois X é que você vai marcar, tá? Se você vai marcar mais para dentro ou você vai marcar mais para fora, tá bom? Então, eu venho aqui no ponto mais próximo. Então, aqui, olhem só, deu bem aqui nesse X. Então, eu vou marcar nele. Aí, eu vou marcar do outro lado. Para marcar do outro lado, eu prefiro acompanhar o que eu fiz aqui para fazer exatamente igual do outro. Então, aqui, eu marquei primeiro, segundo, terceiro, quarto e no quinto X eu coloquei o marcador. Então, eu venho pro outro lado e marco no mesmo lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e no quinto X eu vou colocar o marcador. Pronto, então aqui os meus ombros, o espaço que eu vou começar a fazer as alcinhas já estão marcados. Agora a gente vai trabalhar neles, eu vou começar trabalhando desse lado aqui, que é onde o fio ainda está no trabalho. E a gente inicia a carreira, pessoal, seguindo a nossa sequência. A minha sequência anterior, a minha carreira anterior, eu comecei com um ponto alto e uma correntinha. Então dessa vez eu vou começar com o X inteiro, tá? Você segue a sua sequência, aqui não tem problema se você vai começar com o X inteiro, ou se você vai começar com as 5 correntinhas iniciais. Enfim, não tem problema nenhum. O importante é que você trabalhe até chegar lá próximo do marcador. Vamos lá. Olhem só, pessoal, vocês observam aqui que eu tô chegando aqui próximo do X, onde eu coloquei o marcador, onde eu preciso encerrar esse fechamento do ombro. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou explicar. Aqui eu tenho o X inteiro. E dessa vez eu não vou fazer correntinhas. Observe que eu sempre faço uma correntinha na divisão de um X e outro, tá bom? Dessa vez eu não vou fazer correntinhas, mas eu vou fazer as duas perninhas do X. Então, eu vou dar aqui as duas laçadas, faço a primeira perninha aqui e faço a segunda perninha aqui. Observe que essa segunda perninha vai ficar no X onde está o marcador. E aí eu sigo até lá em cima, fechando normalmente, até ficar com apenas uma alcinha na agulha. Só que dessa vez eu não vou completar esse X, eu não vou fazer o segundo bracinho, tá bom? Vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o trabalho e venho aqui no segundo bracinho do primeiro X da base e aqui eu recomeço a fazer o X normalmente, do jeito que a gente conhece, tá bom? Então aqui eu já fiz as duas perninhas, fiz um bracinho e vou fazer aqui o segundo bracinho. E eu vou fazendo isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Olhem só, pessoal, aqui as minhas duas carreiras concluídas da alcinha. E observe que com essas duas carreiras eu já cheguei na medida que eu preciso, que é de 20 centímetros. Então, eu vou parar por aqui porque eu já cheguei onde eu quero. Entretanto, se você ainda precisar fazer mais carreiras, se você ainda não tiver chegado onde você precisa só com essas duas carreiras, eu vou mostrar aqui agora pra vocês como é que vocês irão trabalhar ela, tá? Pra não restar dúvidas. Então, você vai começar aqui normalmente na sequência do X. Quando você chegar próximo a essa região aqui, a região do lado do pescoço, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olhem só, pessoal, cheguei aqui onde eu fiz as 5 correntes. Se você não tiver alcançado a medida que você precisa, então o que você vai fazer? Aqui eu fiz o último X, você não vai fazer corrente e vai repetir o que a gente fez anteriormente. Vou vir aqui fazer a primeira perninha e no caso aqui das 5 correntes, você vai pular a primeira correntinha e na segunda você vai fazer a segunda perninha. E aqui você faz a mesma coisa que você fez anteriormente, deixando o X assim inacabado. E aqui você volta, faz 5 correntinhas. Se só essa carreira não for suficiente para você alcançar a cava, então você faz 5 correntinhas, 4, 5, e volta fazendo exatamente a mesma coisa que você fez. E você vai repetindo isso aqui até você alcançar a medida que você quer. Como as carreiras são longas, eu acho muito difícil você precisar trabalhar tantas carreiras em 4 centímetros, a não ser que você tenha usado um fio muito fininho, o que eu acho pouco provável, tá? Mas eu estou mostrando pra vocês justamente para não correr risco de você precisar e não saber como trabalhar aqui nesse cantinho, tá bom? Então, alcançou a medida que você precisa, você arremata o fio e aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Eu venho aqui do outro lado
Vou colocar o fio novamente no trabalho. Aqui eu tenho as 5 correntinhas, então eu venho na quarta, contando de baixo pra cima, e na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, eu vou prender o fio, tá? Vou dar aqui o nozinho no fio. Se a sua carreira iniciar com o X, então você coloque aqui bem no topo do primeiro bracinho do X, tá bom? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, exatamente a mesma coisa. Se você preferir, você pode voltar esse vídeo até o momento em que eu explico a primeira parte, você faz igual. Aqui eu vou fazer 2 correntes, passo para outra perninha, vou fazer aqui a segunda perninha e vou dar continuidade ao trabalho. Sempre fazendo desse lado a mesma coisa que você fez aqui do outro, tá, pessoal? Qualquer coisa, acompanhe o que você fez anteriormente, acompanhe esse trecho aqui do vídeo e quando você tiver com as duas partes iguais, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só, terminei aqui a parte da frente, com as duas alcinhas estão prontas, e agora a gente vai fazer a parte de trás. E a parte de trás é trabalhada exatamente igual à parte da frente, tá bom? Eu vou colocar aqui a primeira carreirinha para não restar dúvidas. Então, você vem aqui com o fio no marcador, olhem só o marcador, e você vai vir no segundo bracinho do primeiro X, que tem logo depois do marcador. Aqui está o marcador, aqui está o primeiro X, aqui está o segundo bracinho desse X. E nele você vai prender o fio novamente. E aí vale aquela explicação que eu dei ainda há pouco para vocês. Se você tiver dúvida de como fazer, é só você voltar o vídeo até o momento em que eu expliquei toda essa parte da frente e fazer a parte de trás exatamente igual. Aqui eu vou subir com 2 correntinhas para fazer a primeira perninha, passo pro outro X para fazer a segunda perninha, faço 2 correntes para fazer o primeiro bracinho, passo uma corrente e faço o ponto alto para fazer o segundo bracinho, e aqui eu tenho o primeiro X, e é só eu dar continuidade até eu chegar lá no outro marcador. Chegando aqui no outro marcador, eu vou parar no primeiro bracinho do X que antecede o marcador. Aqui está o marcador, aqui está o X que antecede o marcador. Eu vou trabalhar até eu chegar aqui no primeiro bracinho. Pessoal, fazendo exatamente o que eu fiz na parte da frente, tá bom? Então, é só você voltar o vídeo e acompanhar e fazer exatamente igual. Não precisa tentar adivinhar o que você tem que fazer caso você não lembre. Volte o vídeo e faça assistindo o que você fez. É exatamente igual, tá bom? Então, vamos avançar. Quando a gente estiver com as duas partes prontas e iguais, a gente volta. Pronto, meninas, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Eu já fiz aqui a parte da frente e a parte de trás. Agora, a gente vai fechar os ombros. Eu continuo com o fio no trabalho e eu vou começar a fechar esse ladinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem simples de fechar. O primeiro passo, pessoal, é colocar a peça do lado avesso. Pra saber se a sua peça tá do lado avesso, você tem que ir lá na barrinha, tá? E olhem só, você deve lembrar que a barrinha a gente fez para que os pontos altos lá em relevo ficassem pra fora quando ela estivesse do lado de uso. Então, vocês têm que colocar quando os pontos altos em relevo estão pra dentro, pra cima, na parte que os pontos altos em relevo estão pra dentro, pra cima, olha só. Então, essa aqui é a parte avessa da nossa peça, tá bom? Por que que a gente coloca a parte avessa da nossa peça? Porque essa maneira que a gente vai unir aqui, ela é super simples, mas ela deixa um pequeno relevo na costura, então a gente faz com ela avesso para que esse relevo, ele fique do lado avesso também. Aí, quando a gente colocar a peça do lado direito, aí ele já não vai aparecer, tá bom? A gente vai vir aqui, onde a gente tem o último fio, eu vou colocar aqui a agulha no primeiro pontinho aqui dessa parte da frente, olhem só. De um lado eu tenho a agulha, de outro eu tenho o início do fio. Vou puxar a argola e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo as duas partes. Aí eu já vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Eu vou deitar essas 2 correntinhas no trabalho e onde elas pararem, eu vou entrar com a agulha pegando as duas partes e vou fazer o ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas, deito essas 2 correntinhas e onde elas pararem, eu entro com a agulha dos dois lados e faço um ponto baixo. Não encolha e nem estique, tá? Essas 2 correntinhas. Não estique e nem deixe encolhidinho. Onde parar, certinho nisso, ó. Certinho onde parar, você pega os dois lados. Mas pegue sempre de forma
exata, tá? Por exemplo, aqui na frente eu tô pegando aqui no segundo bracinho de um X. Então na parte de trás eu também vou pegar no segundo bracinho do X, tá bom? Para que fique tudo na mesma direção. Ok, pessoal? Eu vou fazer isso aqui até eu chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, aqui eu venho pro último ponto. Olha só. E aqui eu faço um ponto baixo. Corto o nosso fio. E aí é só esconder o nosso fiozinho, arrematar bonitinho, vir pro outro lado e fazer a mesma coisa desse lado também, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Então, vamos fechar aqui as duas partes para que aí a gente possa ir para outra etapa da nossa peça. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a minha peça. Depois que eu fechei os ombrinhos, observe que a minha peça ainda está do lado avesso. Por quê? Porque agora chegou a vez da gente fazer as manguinhas e depois que eu fizer as manguinhas, nós vamos colocar as manguinhas na peça e essa união de manga e cava, ela também precisa ser com a peça avessa, tá? Então, a gente só vai colocar do lado certo depois que a gente fizer essa união também. Nós vamos iniciar essa manguinha dessa parte aqui, onde a gente tem apenas o X, e seguir em direção à barrinha, tá bom? É assim que a gente vai fazer a nossa manguinha. A nossa manguinha aqui, a intenção é uma manga 3/4, que é aquela que fica um pouco depois da região do cotovelo, tá? Mas você faz do tamanho que você quiser, ok? Do tamanho que você quiser. Ou não faz também, se você preferir uma peça cavadinha assim. Para iniciarmos a nossa manga, a gente vai fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 4, ou seja, a gente vai trabalhar de 4 em 4 correntes até a gente atingir o tamanho que a gente precisa. Bia, qual o tamanho que eu preciso? Como eu vou saber o tamanho desse cordão que eu preciso fazer? Você deve lembrar que ainda há pouco eu dei para vocês uma tabela com a medida padrão da altura de cava para o tamanho P, MG e GG. O que você vai fazer? Você vai pegar a altura da sua cava e vai multiplicar por 2. O resultado é o tamanho que você vai precisar fazer o seu cordão para iniciar a sua manga. Por exemplo, a altura da minha cava aqui é de 20 centímetros. 20 vezes 2 é 40. Então, eu vou fazer aqui 40 centímetros de cordão. Depois que você fizer a medida do cordão que você precisa, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo e vai iniciar os nossos pontos, os nossos X, de forma circular. Vamos iniciar com 2 correntes, pula o primeiro ponto, no segundo você vai fazer um ponto alto. Aqui a gente já tem as 2 perninhas, vamos fazer o primeiro bracinho com 2 correntes, mais uma correntinha de separação, e aí a gente faz o último bracinho com um ponto alto. Aqui a gente tem o primeiro X. Pessoal, eu não vou mais focar nesse ponto, porque a gente trabalhou ele a peça inteira, então você já é para você saber como fazer. Então, o que você vai fazer aqui? Uma correntinha depois do primeiro X, vai pular o primeiro ponto, no ponto seguinte você vai fazer o outro X. E assim você vai até o final da carreira, tá bom, pessoal? Fazendo X e X, quando você encerrar essa carreira, você deve lembrar que você precisa caminhar até o segundo bracinho aqui do primeiro X, porque é do segundo bracinho do primeiro X que você vai iniciar o primeiro X da carreira seguinte, do jeito que a gente fez quando a gente começou a trabalhar no corpo, tá, pessoal? Não tem erro. Aí você vai trabalhar carreira por carreira até você atingir a medida que você quer para sua manga. Então agora eu vou mostrar aqui a minha peça já mais adiantada para a gente poder fazer aqui essa barrinha. Pronto, pessoal, olhem só, eu já cheguei aqui no tamanho que eu quero da minha manguinha e agora eu vou fazer a barrinha. Para que a barrinha fique um pouco mais fechada, eu vou pular alguns pontos de trabalho, tá? Mas se por acaso você achar que a dica que eu dei para fechar um pouco mais fechou demais para você, você pode fazer alguns pontinhos a mais, tá bom? Então, o ideal é fazendo e testando. Aqui eu fechei, olhem só. Eu vou fechar aqui o ponto na segunda corrente, contando de baixo para cima.
Eu venho pra dentro do espaço aqui entre um bracinho e outro e vou fazer um ponto baixíssimo. Desse ponto baixíssimo eu vou subir fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Aí eu vou pro espaço, que tem uma correntinha aqui, e vou fazer um ponto alto. Olha só, vou colocar o ponto alto na correntinha. Vou pra correntinha que separa um bracinho do outro e vou fazer outro ponto alto. Vou para a correntinha que separa um X do outro e vou fazer outro ponto alto. Vou para a correntinha que separa um bracinho do outro e vou fazer um ponto alto. Vou para a correntinha que separa um X do outro e vou fazer outro ponto alto. Ou seja, eu vou fazer os pontos altos apenas nas correntinhas de separação, independente de ser a correntinha que separa um X do outro ou um bracinho do outro, tá bom? Eu vou fazer isso por toda a volta. E como eu disse, se você achar que fechando dessa forma ficou muito apertado, você preferir a barrinha mais folgada, você pode fazer mais pontos, tá? Não tem problema nenhum. Você pode ir fazendo uns pontos a mais para que não fique tão apertado, ok? Nós vamos fazer uma barrinha simples. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, venho na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. E eu terminei aqui a minha primeira carreira só de ponto alto. Aqui a gente já observa que ficou mais fechadinho. Agora a gente vai fazer 2 carreiras de pontos altos em relevo. Olhem só. Primeiramente eu vou fazer aqui as 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E no ponto seguinte eu vou fazer o primeiro ponto alto em relevo. Do mesmo jeito que a gente fez na barra, tá, pessoal? Lá no início da nossa peça. Um ponto a gente trabalha em ponto alto relevo e o outro a gente trabalha com um ponto alto convencional. Aí a gente alterna, uma hora é o ponto alto em relevo, outra hora a gente faz o ponto convencional. Um ponto alto em relevo, um ponto alto convencional. E a gente vai fazer isso aqui por toda a volta. Como a gente está trabalhando de forma circular, a gente vai fazer esse ponto alto em relevo pego dessa forma nas 2 carreiras, tá? Observe que aqui na barra, quando a gente iniciou a barra, a gente reverteu. Uma carreira a gente fez ponto alto em relevo pego por trás e outra ponto alto em relevo pego pela frente, porque a gente trabalhou de ida e volta. Mas nesse caso, como é circular, então a gente faz as 2 carreiras iguais, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer aqui essa carreira, vou fazer mais uma e aí a nossa manguinha tá pronta, tá? Eu trago aqui pra vocês verem e a gente vai unir na nossa peça. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui está a nossa manguinha. Você precisa fazer mais uma exatamente igual a essa, tá? Iniciando com a mesma quantidade de correntes e fazendo a mesma quantidade de carreiras. E você vai colocar a sua manguinha do lado avesso, tá? Porque agora a gente vai prender na peça e ela também precisa estar do lado avesso. Você observa aqui que os pontos altos em relevo estão para fora, tá? Esse aqui é o lado direito e você precisa colocar ele do lado avesso. Vou colocar ele aqui do lado avesso e vou arrumar na mesa, colocando a manguinha do lado da nossa peça, já pronta para ser unida uma à outra. Bem, pessoal, não esqueçam de verificar se tanto a peça principal quanto a manguinha estão do lado avesso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu costumo, antes de começar a unir, eu vou fazer a união, pessoal, exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui no ombrinho, tá? Você pode fazer do jeito que você preferir, caso você tenha uma outra maneira de unir, você quer usar essa outra maneira, tá? Eu vou dar aqui apenas a minha sugestão, que ela é simples e ela é rápida, enfim. Eu costumo usar marcadores para poder prender a manga na peça de forma que não saia muito do lugar, para não correr risco de repente eu prender mais manga do que cava. Então eu costumo utilizar os marcadores em alguns pontos primordiais, como por exemplo aqui na parte de baixo. Eu já coloco o marcador aqui na manga e coloco o marcador aqui na parte de baixo, bem na parte de baixo da cava, olha só. Aí eu já faço a mesma coisa lá em cima, bem no topo da manga. E levo bem no topo, bem no ombro da peça. Aí eu também gosto de fechar aqui no meio dos 2 lados, tá? Eu vou aqui primeiro atrás, vou fechar aqui no meio.
da parte de trás. E faço a mesma coisa aqui na frente. Eu costumo fechar apenas esses 4 pontinhos, porque eu já tenho um certo costume de fazer isso. Mas se você se sentir um pouco inseguro, você pode colocar mais marcadores. Vai fechando mais, em mais pontos, tá? Para ter certeza de que não vai correr risco de ficar torto, não vai correr risco de sobrar manga e faltar cava, ou sobrar cava e faltar manga no final, tá bom? Agora eu venho aqui com o fio novamente e vou colocar a agulha aqui na cava, tá? Olha só, na cava e na manguinha, bem no mesmo lugar onde está o marcador, tá bom? Vou iniciar aqui de baixo e vou puxar o fio para poder dar um nozinho nas duas partes, para poder prender o fio no trabalho novamente. Vou dar aqui 3 nozinhos. Depois eu corto o excesso. Vou vir aqui com a agulha e passar novamente pelo mesmo local que eu passei com o fio para poder amarrar. E aqui eu começo a unir as duas partes, olha só. Já posso tirar esse marcador daqui, que tá me atrapalhando. Aí eu dou aqui o primeiro nozinho. Vou fazer aqui 2 correntes. Pessoal, observem para vocês prenderem certinho, tá? Vocês vão prender na direção aqui dos marcadores, olhem só. E sempre a parte da frente. Você vai pegar aqui uma parte aqui da peça e uma parte da manga. Cuidado para você não prender demais. Fiz 2 correntes, vou baixar. Onde parar eu faço um ponto baixo. 2 correntes, vou baixar. Onde parar eu faço um ponto baixo. 2 correntes. Vou baixar, onde parar eu faço um ponto baixo. De novo, quero lembrar para vocês, não estiquem essas 2 correntes para poder terminar logo e nem colha demais. Faça 2 correntes e abaixe novamente, normalmente, e onde parar você faz um ponto baixo, tá bom, pessoal? 2 correntes, baixa, um ponto baixo. E vocês vão passar aqui em volta de todo o trabalho. Aí, quando você passar próximo do marcador, você pode ir tirando o marcador. Olhem só, você vai dar a volta aqui em cima. Aqui você já vai para a parte de trás, fechando aqui tudo certinho, olhem só. Acompanhando certinho, não tem erro nenhum, até você chegar onde você deu o nozinho, que aí você vai arrematar o fio novamente, tá bom? Vou unir as manguinhas, é tudo muito simples aqui. Eu vou unir as manguinhas e vou mostrar o trabalho já com as 2 manguinhas prontas, tá? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só como tá aqui a nossa peça. Depois que a gente colocou as 2 manguinhas, e aqui você observa que a gente já tá com o lado avesso para dentro novamente, a gente já tá com a parte de uso para fora. Observe que já não aparece aqui aquele relevo do ombro e nem o relevo das mangas também. A manga também fica com relevo, mas não aparece em lugar nenhum. E agora o que está faltando pra gente encerrar o nosso trabalho é o acabamento na gola. E o acabamento da gola vai ser o mesmo acabamento que a gente fez aqui na manguinha, tá? Exatamente a mesma coisa. Nós vamos fazer uma carreira de pontos altos e mais 2 carreiras de pontos altos em relevo. Vou mostrar aqui pra vocês como vocês irão distribuir esses pontos, porque aqui a gente tem a parte reta, que é frente e costa, que a gente trabalha na parte de cima dos pontos, e aqui a gente tem as 2 laterais, que é a parte do ombro, onde a gente trabalha na lateral dos pontos, tá bom? Eu venho aqui com o fio e vou prender esse fio logo bem aqui no começo da parte do ombro, tá? Onde a gente trabalha com os pontos na lateral. Vou amarrar aqui na primeira carreira. E nós vamos fazer aqui, pessoal, 4 pontos altos para cada carreira, tá bom? Enquanto a gente estiver trabalhando aqui na lateral, a gente faz 4 pontos altos para cada carreira. Eu tenho aqui 4 carreiras, pode ser que o seu tenha uma quantidade diferente dependendo do tamanho da cava que você precisou fazer, enfim. Vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Como eu estou aqui na mesma carreira, vou fazer mais 3 pontos altos para totalizar 4. 3. Pronto, aqui eu tenho 4 pontos altos. Vou aqui para a carreira seguinte. Se você tiver com alguma pontinha sobrando, você pode trabalhar por cima para ajudar a escolher. Vou fazer mais 4 pontos altos. 3, 4. Vou para a próxima carreira e mais 4 pontos altos. 1,
2, 3, 4. Vou para a próxima carreira e vou fazer mais 4 pontos altos. Nessa aqui é a minha última carreira, tá bom? A partir de agora, eu começo a trabalhar na parte de cima dos pontos, que fica frente ou costa, tá bom? Toda vez que você estiver trabalhando nessa parte de cima dos pontos, no X, você vai distribuir os pontos altos da seguinte forma, um pouquinho diferente do que a gente distribuiu na manga, porque a manga a gente quis dar uma apertadinha, aqui a gente não vai dar tanto essa apertadinha. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer ponto alto no primeiro bracinho do X, no espaço entre um bracinho e outro e no segundo bracinho do X também. A gente só não vai fazer ponto na correntinha que separa um X do outro, ok? Aqui nesse primeiro X, o primeiro bracinho tá ocupado, então a gente já não usa, a gente vem para o espaço e faz um ponto alto. No bracinho a gente faz outro ponto alto. A gente vai pular esse espaço que separa um X do outro e vai direto pro primeiro bracinho do X seguinte. Então, a gente faz um ponto alto. No espaço, outro ponto alto. No bracinho, outro ponto alto. Pula o espaço que separa um X do outro e vai pro outro bracinho. Pro espaço entre os bracinhos e pro segundo bracinho. Pula o espaço entre um X e outro e começa novamente. São 3 pontos altos sobre cada X, tá bom? A gente só não vai fazer ponto alto nessa correntinha de separação. E a gente vai distribuir dessa forma os pontos altos até a gente chegar lá no outro ombro, olhem só. Chegando no outro ombro, você vai distribuir os pontos altos da mesma maneira que você distribuiu no primeiro ombro. E aí, quando você chegar do outro lado, onde a gente novamente trabalha na parte de cima do X, a gente distribui da mesma maneira que a gente distribuiu anteriormente. Aí a gente fecha a carreira e sobe fazendo mais 2 carreiras. Aquela carreirinha em que a gente alterna ponto alto em relevo e ponto alto em relevo e ponto alto. Exatamente como foi nas manguinhas, como foi aqui no começo do nosso trabalho. Mais precisamente como foi na manguinha, porque a manguinha a gente trabalhou de forma circular, tá bom? Então esse aqui é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!